Bom dia a todos. É, Pegando o gancho aqui um pouco mais do que o Bruno e o Fernando trouxeram, né, inegavelmente o mês de setembro foi um mês bem confuso, talvez não seja a palavra ideal, mas com muitos fatores que impactaram a renda fixa local e global, né? O Bruno comentou bastante sobre a Inglaterra, o Fernando falou sobre os Estados Unidos, então decisão de juros nos Estados Unidos, na Inglaterra também, no resto da Europa, o Brasil fechando a porta, né? O que a gente entendeu ali da reunião do Copom, que ocorreu dia 20 a 21 de setembro, e a ata no dia 27, a gente entende que ele fechou a porta, subiu bastante a barra para voltar a subir o juro em algum momento. Inegavelmente, isso teve repercussões, né, aqui na curva local, né? O Bruno respondeu a pergunta do janeiro 25 sobre o excesso de quedas precificados. Nos chamou muito a atenção que, enfim, após, né, a ata, o próprio comunicado, o mercado embarcou num ciclo de queda de juros que realmente nos deixou, enfim, tentando entender o que o mercado estava olhando. E aí, quando a gente olha para questões de inflação, o mês também trouxe algum tipo de surpresa quando a gente olha o IPCA 15 de setembro, né, abaixo do que o mercado estava esperando, e corroborando, né, a expectativa do IPCA fechado em território negativo também, mas ainda mais baixo do que o mercado estava olhando. Então, juntando tudo isso, né, o que a gente teve foi um fechamento da curva, né, de juro nominal, o DI, e também o fechamento da curva de juro real, né, via as NTNBs. As inflações implícitas, como o Bruno também comentou, tiveram queda, né, muito por conta dessa leitura, né, do IPCA 15 e de revisão de projeções. E na nossa visão aqui, olhando a questão dos serviços e etc., fica difícil acreditar que a gente vai ter essa desinflação, ela vai ser perene, né, para frente, enfim, atingindo talvez níveis muito mais baixos do que já precificado. O Bruno trouxe uma comparação muito boa aqui com 2016, né, o que foi necessário para a gente conseguir uma desinflação tão forte. De certa forma, isso trouxe um bom retorno, né, para os ativos de renda fixa no mês, né, e, consequentemente, para alguns fundos que majoritariamente operam com risco de mercado aplicado, né, ou seja, com exposições, algum tipo de exposição pré-fixada. No caso aqui dos fundos de previdência, alguma posição em NTNBs, lembrando, a gente vem rodando no menor risco recente, tá, desses fundos, e basicamente aqui são os fundos de previdência, né, Família Horizonte. Então, a gente realmente atentos aos movimentos e pegando posições mais oportunísticas. Quando a gente olha o principal componente, né, desses papéis, que no caso é o carrego do IPCA, a gente vai entrar no terceiro mês de deflação, né, falando já de setembro, o IPCA fechado, e naturalmente isso causa algum tipo de aversão para quem está carregando esses papéis. Então, os papéis ficaram bem largados, né, ao longo dos últimos meses, e aí a gente tem tentado operar mais uma vez oportunisticamente, trocando ali de vértices, né, tentando né, se apropriar de algum movimento relativo, e, e a gente tem conseguido, né, gerar algum tipo de retorno, né, nessa classe de ativos. Falando mais um pouco do crédito, né, a gente, né, segue bem atentos ao mercado primário. O mercado primário segue bem robusto aqui no Brasil, a despeito, né, da gente estar no high de taxa de juros recentes, e de o próprio Banco Central ter comentado que, né, esse juro vai ficar alto por mais tempo. O mercado segue bem ativo, né, as empresas vêm aproveitando a liquidez do mercado, e aí né, está muito relacionado à captação de fundos para fundos de renda fixa, né, por conta desse CDI, e as empresas têm continuamente se apropriado do financial deepening, né, do crescimento do mercado de capitais e de como os instrumentos, né, têm se sofisticado e os investidores têm aceitado os diferentes tipos de investimento, né, em renda fixa. Então, quando a gente olha o mercado primário,
e algumas empresas já conseguindo se financiar para prazos longos, com spreads, com prêmios de risco, talvez onde a gente não enxergue tanta defesa ou tanta atratividade, a gente tem sido bem seletivo, né? Eu acho que isso tem sido talvez a nossa grande diferença dos demais, né? Nos últimos meses a gente comentou isso. Então a gente olha já algumas empresas, né, de bons setores, com uma boa dominância nos seus setores, conseguindo emitir ali a taxas próximas ou abaixo, né, de 1,5% de prêmio de risco, ou seja, abaixo ali ou nos níveis de CDI mais 1,5%. E para prazos acima de 7 anos, a gente realmente, nesse caso, a gente tem preferido ser mais seletivos, né? O cenário prospectivo, como o Bruno bem colocou, ainda inspira bastante cuidado. A gente está no meio de uma decisão de eleição aqui, onde a política econômica, né, de talvez quem esteja na frente não esteja bem clara. Então, eu acho que sim, seja um pouco, por mais que a política monetária, né, como eu falei aqui das taxas de juros e da decisão do Banco Central, a gente possa prever a política econômica como um todo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, sim, seja um pouco de cuidados aqui nessa alocação mais longa, por mais que as empresas sejam dominantes em seus setores, a gente precisa ter um pouco mais de convicção do cenário prospectivo. Ainda nesse ponto, os fundos aqui seguem captando e, por conta disso, a gente naturalmente precisa alocar. E aí a gente tem sido mais cirúrgico, né? Nesse mês, a gente conseguiu fazer boas alocações em empresas já conhecidas aqui por nós, em algumas operações de letras financeiras de bancos de primeira linha, já com ganho de capital. Então, a gente conseguiu boas alocações do mercado primário, conseguiu já fazer uma redução do mercado secundário com algum ganho de capital. A gente fez algumas alocações em FDIT, né, onde a gente, enfim, é bem seletivo, né, e, sobretudo, muito atento aqui ao que a gente tem de proteções, né, de downside protection, no caso de cotas subordinadas. E a gente também, no que tange o nosso fundo de debêntures incentivadas, tem aproveitado esse momento de fraqueza do mercado, como eu comentei, né, os papéis IPCA com carrego negativo e esses movimentos mais bruscos da curva de juros têm dado oportunidade nesses papéis. Então, os spreads que estavam mais baixos estão abrindo, e a gente tem olhado para algumas oportunidades de alocação em papéis que outrora operavam com prêmio de risco muito baixo. A gente está conseguindo alocar acima de 100 pontos base. E aí, lembrando, para uma alocação de longo prazo, um papel isento, que pague IPCA mais 7, né, ou acima disso, ou próximo desse nível, a gente realmente acha muito interessante, né, olhando para o longo prazo. Para finalizar, a nossa família de fundos de crédito estruturado, que seguem fechados para captação. A gente segue desembolsando recursos, né, para as operações que a gente tem originado e estruturado, ainda muito parecido com o que a gente vem fazendo nesse mercado high grade, porque o ciclo econômico, né, é muito importante para essas empresas, né, e setorialmente falando também. Então, é um mercado onde a gente gosta de ter bastante convicção, né, no fundamento das empresas, de como é que elas estão inseridas nos seus setores, de quais são as fraquezas de longo prazo, né, como é que está competitivamente, né, como é que ela tem se comportado. Mas a gente está super animado, porque a gente acredita que no final do ano, mais para o final do ano, aí no quarto trimestre, a gente vai ter alocado grande parte desse caixa e vai poder, talvez, reabrir esses fundos para novas captações. Ilustrando um pouco de números, né, para vocês, e aí no que tange carrego, alocação dos fundos, né, que é um número que a gente sempre gosta de trazer. Quando a gente para olhar o nosso fundo de liquidez, no caso XP referenciado, é um fundo que roda ali com praticamente metade dele alocado em LFT, em compromissado, metade do fundo da caixa. Hoje, esse percentual, né, é de 53%.
e é um fundo que tem uma duration super curta, de 1,4 anos, um spread, né, de crédito da carteira de 140 pontos base, né, CDI mais 1,40. Quando a gente olha os fundos de crédito, né, a gente tem uma alocação na média de 80%, 85%, e com prêmios, né, super interessantes. Então, Corporate Light, com carrego de CDI mais 1,80, CDI mais 1,86, para ser mais exato. O Corporate Top, CDI mais 2,36, e o Corporate Plus, CDI mais 3,09. Isso é da carteira de crédito. Quando a gente tira o caixa, a gente está falando de CDI mais 1,40 no Corporate Plus e CDI mais 2,22, né, no Corporate Top, CDI mais 2,22 no Corporate Plus. O Corporate Plus, inclusive, teve uma detração de carrego, porque a gente fez um desinvestimento muito interessante, que trouxe um retorno bem diferenciado para o fundo no mês. E a gente segue atentos, né, para estar realizando esses desinvestimentos com lucros para os nossos investidores. Já os fundos de previdência, no caso da família Horizonte, que não é de crédito, né, tanto o Icatu quanto o XP Seguros, a gente tem, eles não são fundos de crédito, estão limitados a 50% do patrimônio. A gente tem aproximadamente 48% desse patrimônio alocado em crédito, com carrego de CDI mais 2,23. Então, né, quando a gente faz a ponderação, só essa carteira, né, já entrega, né, para o fundo mais de 1%. Então, naturalmente, só essa carteira de crédito já pagaria de taxa de administração e entregaria um retorno acima do CDI. E o nosso fundo de crédito, né, que é o Horizonte Seguros Crédito Privado, que vem captando bastante, atingindo, esse mês deve chegar a 4 bilhões de reais de patrimônio. A gente tem uma carteira que hoje está alocada em 75%, que é o que a gente acredita que seja o correto para esse tipo de produto, dado o prazo de resgate, né? Por mais que seja um passivo mais resiliente, a gente entende que é onde a gente deve estimar que vai ser esse caixa. A gente tem um carrego de CDI mais 1,74. Então, a gente segue super atentos e, mais uma vez, talvez comedidos aqui, né, em alongamento, em determinadas emissões que tem vindo no mercado primário. Para finalizar, isso já se trata mais agora desse iniciozinho de mês, mas a gente, né, veio reduzindo a nossa posição nos bondes corporativos brasileiros emitidos lá fora, por conta de toda essa confusão que aconteceu no mercado de renda fixa, né, os papéis sofreram bastante, né? Esse movimento de juros na Inglaterra acabou reprecificando toda a renda fixa global, e aí a gente olhou isso como uma oportunidade para as empresas que a gente conhece, né, que tem emissões aqui e lá fora, olhando um prisma de risco de crédito. Então, a gente aproveitou, né, a fraqueza de alguns nomes, esse movimento técnico, onde os fundos, né, lá de fora estão tomando resgate, estão tendo que vender papéis para começar a aumentar a nossa carteira, né, de bonds brasileiros. Hoje, perfazendo cerca de 3% do XP Corporate Plus, uma posição que já foi de 15% do fundo, então é uma posição que está pequena no relativo ainda ao tempo, e que hoje, né, tem uma taxa de carregamento swapando para o real, só para ficar mais claro para vocês, de cerca de CDI mais 5,5. Então, a gente está bem atento. A gente entende que determinadas empresas, nos níveis, né, que os papéis, né, de yield que os papéis têm entregado, realmente estão muito bem protegidas, né, para baixo. Quando a gente olha recovery value, né, quando a gente olha algumas métricas, né, do crédito, nos parece muito bem protegido e ainda com carrego interessante. Lembrando, a gente está falando de renda fixa, mas se a gente carregar esse negócio até o vencimento, a gente vai levar, caso a empresa, né, no default, a gente vai levar um bom retorno para casa. Então, pessoal, em linhas gerais era isso, e aí vamos deixar agora abrir para as perguntas e respostas.